Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao projeto Destravar em Matemática. Nesse programa nós estudamos estratégias, formas de você vencer qualquer tipo de bloqueio e destravar o aprendizado em matemática. Eu sou o Ivan Basílio e no programa de hoje nós vamos conhecer, entender e aprender a resolver matrizes. Hoje com muita alegria que eu quero contar para vocês que eu comprei essa lousa para poder dar aula para vocês, né? Hoje eu estou estreando ela. E então vamos lá para o conteúdo que eu já coloquei aqui, para a gente entender melhor sobre matrizes. Então, eu coloquei aqui alguns nomes de pessoas, né, professores muito importantes na história das matrizes. O primeiro deles é o Sylvester. Ele viveu de 1814 a 1897. Ele é um britânico, foi um britânico, perdão, e ele trabalhou principalmente com álgebra moderna, contribuiu para a álgebra linear, para teoria matricial e foi um dos grandes nomes aí que contribuiu para as matrizes. Não podemos esquecer também do grande parceiro que colaborou com ele, que foi o Keeling, assim como o Hamilton e o Boyle. Mas o que é matriz? Eu coloquei aqui que matriz é uma tabela de números formada por n linhas e n colunas. É muito importante a gente guardar essa questão de linha e coluna, porque ela é a base para a gente trabalhar com matrizes, seja em qualquer tipo de operação, né? A gente vai ver no decorrer da aula que é possível fazer soma, subtração de matrizes assim, como multiplicação. Sempre com essa relação de linha por coluna. Então nós dizemos que essa matriz tem ordem m por n. A gente lê, né? Lê-se m por n, sendo m maior ou igual a 1 e n maior ou igual a 1. Então isso é matriz. É a definição de matriz. O que não é matriz? Matriz não é a série de filmes do Keanu Reeves. Apesar que lá também é matriz, né? Mas não é esse tipo de matriz que a gente vai ver hoje. E também matrizes não é o coletivo de sede de empresa, né? Que às vezes é chamado de sede, às vezes é chamado de matriz. Mas então agora eu vou apagar essa lousa e colocar outra aí para vocês, para a gente continuar com o assunto, pessoal. Continuando aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês quais tipos de matrizes existem. Os principais são esses 5 aqui: a matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada e matriz identidade. Agora eu vou mostrar para vocês no detalhe cada uma delas. Então, começando pela matriz linha, pessoal, é a matriz que possui uma linha única, ou seja, tem ordem 1 por n. Por isso que a notação aqui é 1 por n. O que significa isso? O n, ele é um número que representa uma variável. Então, lembra aquela relação que eu falei no começo da aula, que vai ser sempre linha por coluna? Então, sempre o primeiro é a linha, depois a coluna. Por exemplo, nós vamos ver que na multiplicação de matrizes, sempre a gente vai multiplicar linha por coluna. Então, nessa notação, a gente consegue observar isso, que como sempre a matriz linha ela vai ter uma linha e a linha vem primeiro, então a gente coloca 1 por n, porque o n representa a variável, que são o número de colunas, que pode variar. A gente tem um exemplo aqui, ó, essa matriz dada, que foi dado o nome de C, ela tem uma linha e 3 colunas, então ela é 1 por 3. Lê-se matriz linha de ordem 1 por 3. Agora vamos para a próxima.
Continuando aqui, pessoal, nós temos a matriz coluna, é a matriz que possui uma única coluna, ou seja, tem ordem de M por 1. Dessa vez eu coloquei mais de uma aqui para adiantar e aproveitar melhor a lousa. Estou aprendendo também como usar da melhor forma, né, para passar para vocês. Então, um exemplo da matriz coluna é essa matriz D aqui, ó, que é 2 menos 4 e 5. Da mesma forma que a matriz linha, aqui a variável, ela vai ser a coluna. Então, por isso que, aqui a variável, ela vai ser a linha, porque é uma matriz coluna. Então, ela sempre vai ter uma coluna. E a variável vai ser o número de linhas. Então, no caso aqui, uma coluna e 3 linhas. Então, nós lemos, né? Lê-se matriz de ordem 3 por 1. A seguir, nós temos a matriz nula. É a matriz que possui todos os elementos iguais a zero. No exemplo dessa matriz N aqui, todos os elementos é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, uma matriz 3 por 2. Lê-se matriz nula de ordem 3 por 2. Aqui, ó, matriz nula de ordem 3 por 2. Todos os elementos são iguais a zero. Vamos para a próxima. Seguindo aqui, matriz quadrada. É a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Nesse caso, dizemos que a matriz quadrada de ordem n. Exemplos. O exemplo A. Matriz com 2 linhas e 2 colunas. Nós lemos matriz quadrada de ordem 2. E exemplo B, nós lemos matriz quadrada de ordem 3. Para finalizar essa parte, pessoal, o último tipo é a matriz identidade. Chama-se matriz identidade a uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem o valor 1, valor igual a 1, e os demais têm o valor 0. A notação é o I de identidade e N de variável, né? Que é a quantidade de números que vai determinar se a matriz ela é uma 2 por 2, 3 por 3. O N representa a ordem da matriz identidade. Exemplos. No exemplo A, matriz identidade 2. Matriz identidade de segunda ordem, como nós dizemos, né? Que é diagonal 1. E o exemplo B, matriz identidade 3, que é a matriz identidade de terceira ordem, que é dessa forma aqui. Então, com esse exemplo, nós encerramos essa parte da aula. E agora eu vou passar para vocês uma parte mais prática, para a gente ver na prática, né, como que funciona aí atividades com matriz. Você deve estar pensando, caramba, ele está pagando muito. Eu estou pagando, mas eu estou me divertindo, hein, pessoal? Tô vendo aí como que tá sendo, mas tô achando divertido. Apesar de cansar, mas é um cansaço bom. Então, só mais essa apagada aí, apesar que eu acho que vai ter outras apagadas, né? Mas vamos que vamos, pessoal. Para finalizar essa parte, pessoal, o último tipo é a matriz identidade. Chama-se matriz identidade a uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem o valor 1, valor igual a 1, e os demais têm o valor 0. A notação é o I de identidade e N de variável, né? Que é a quantidade de números que vai determinar se a matriz ela é uma 2 por 2, 3 por 3. O N representa a ordem da matriz identidade.
Exemplos. No exemplo A, matriz de identidade 2. Matriz de identidade de segunda ordem, como nós dizemos, né? Que é diagonal 1. E o exemplo B, matriz de identidade 3, que é a matriz de identidade de terceira ordem, que é dessa forma aqui. Então, com esse exemplo, nós encerramos essa parte da aula. E agora eu vou passar para vocês uma parte mais prática, para a gente ver na prática, né, como que funciona aí atividades com matriz. Você deve estar pensando, caramba, ele está pagando muito. Eu tô pagando, mas eu tô me divertindo, hein, pessoal? Tô vendo aí como que tá sendo, mas tô achando divertido. Apesar de cansar, mas é um cansaço bom. Então, só mais essa apagada aí, apesar que eu acho que vai ter outras apagadas, né? Mas vamos que vamos, pessoal. Agora, pessoal, eu vou dar um exemplo aí prático para vocês da aplicação de matrizes. É um exemplo que ele traz tanto a realidade de aplicação mesmo da vida real, porque matriz ela é utilizada em problemas, em algoritmos, por exemplo, de programação linear em indústria. Mais pra frente eu vou falar um pouco disso, mas eu posso falar até agora. Eu posso dar um exemplo. A faculdade que eu fiz de logística, ela tinha um método chamado método. O nome pode parecer estranho, chama M-grande, que é um número muito grande, que usa um tipo de resolução que remete à matriz. Esse exemplo ele é antigo, né? Eu tirei desse livro aqui, que tem cerca de uns 20 anos, mas é de um vestibular, inclusive da faculdade que eu estudei, né? Não do campus que eu estudei, mas é da FATEC, e fala de uma situação, uma problemática de uma indústria. Então vamos ao exemplo, né? Então aqui, ó, é da FATEC São Paulo. O exemplo diz o seguinte: uma indústria automobilística produz carros identificados aqui no problema como X e Y nas versões Standard, Luxo e Super Luxo. Peças A, B e C são utilizadas na montagem desses carros. Para um certo plano de montagem é dada a seguinte informação. Aí aqui nós temos essas duas tabelas, não ficou muito reto, pessoal, mas o importante mesmo são os números que a gente vai utilizar para fazer essa matriz, para resolver, né? Então aqui a gente tem peça A, peça B e peça C, carro X e carro Y. Então, peça A para o carro X são 4 e para o carro Y são 3. Peça B para o carro X são 3 e para o carro Y são 5. Peça C para o carro X são 6 e para o carro Y são 2. Já o carro X e Y Standard tem 2 peças. O carro X Standard 2 peças, Luxo 4, Super Luxo 3. E o carro Y Standard 3 peças, Luxo 2, Super Luxo 5. Agora vou apagar essa lousa para a gente começar a resolução juntos. Bom, pessoal, voltamos aqui para a conclusão desse exemplo prático. O exercício, ele nos dá, né, essa questão que foi tirada de um vestibular na ocasião, na época, em que em termos matriciais temos a matriz peça, que é essa matriz aqui, 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, e a matriz carro versão, que é uma 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. E aí, o exercício ele pede para que a gente descubra qual é a matriz peça versão.
ele dá essas opções aqui, né, que como é uma questão de vestibular, ela é optativa. Então, temos essas 5 opções, qual delas é a correta? Mas, para descobrir, a gente tem que resolver essa multiplicação de matrizes. Então, agora a gente vai ver como que nós multiplicamos uma matriz. O exercício ele já dá as matrizes, né? Não precisou aí de fazer como que eu posso dizer, interpretação, né, do texto. Ele já dá mastigado aí, né? Entre aspas, então a gente vai multiplicar aqui a matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. Multiplicando pela matriz 2 por 3, né? Que é 2 linhas por 3 colunas. Então, como que faz multiplicação de matrizes, pessoal? A gente multiplica linha por coluna, mas como? O primeiro termo da linha pelo primeiro da coluna, o segundo da linha pelo segundo da coluna. Tranquilo, é só fazer isso durante toda a conta, que não tem erro. Só que tem um ponto que pode dar uma enroscada. Tá, mas onde que eu vou colocar o resultado dessa soma? Porque na verdade a multiplicação de matriz ela é a soma das multiplicações. Então, só a gente bater o olho aqui, a gente já vê que vai dar uma matriz 3 linhas por 3 colunas. Dá uma 3 por 3. Até porque já está aqui nas resoluções, né? Nas opções. Então, eu gosto de usar o seguinte esquema, que é para eu não esquecer de onde vai ficar cada termo. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui vamos colocar o nome da matriz de matriz A, né? E vamos usar a letra para colocar, para mostrar a posição, vou usar a letra C. Então, o 4 vezes o 2, ele vai ser a posição linha 1, coluna 1. O 3 por 2 vai ser posição linha 1, coluna 2. Aí depois a gente vai ter a posição linha 1, coluna 3. Em seguida a gente vai ter a posição linha 2, coluna 1. E aí por diante. E aqui, linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Então, vamos para a resolução, pessoal. 4 vezes 2 mais 3 vezes 3 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. Então aqui a gente sabe que vai dar essa matriz. Então a gente vem e fecha aqui.
Eu separei aqui, pessoal, já fiz a resolução no caderno, e aí agora eu vou utilizar para não esquecer de falar nada para vocês. Então a gente vai multiplicar as duas matrizes, a gente multiplica o primeiro termo da linha pelo primeiro da coluna, só que a gente tem que colocar ela disposta de uma forma correta, que é da seguinte forma, eu uso a seguinte notação, colocar ela aqui em cima, ó. Vou utilizar o C para representar aí essa notação de posição, então a gente tem que colocar da seguinte forma, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Vai ter que ficar disposto dessa forma. Então a conta, a gente vai ter que fazer essas contas aqui, ó. Vou chamar a matriz de A, né? Que o exercício ele chama de A. Então aqui, ó, vai ser A1, 1, A1, 2, A1, 3. Vai ser 4 vezes 2 mais 3 vezes o 3. Esse daqui vai dar 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes 3, 9. Igual a 17. Aqui vai dar 4. Agora a gente multiplica a mesma linha pela segunda coluna. Vai dar 4 vezes 4 mais 3 vezes 2. Isso daqui vai dar 16 mais 6. Igual a 22. Aí agora a mesma linha pela terceira coluna. Vai dar 4 vezes 3 mais 3 vezes 5. Vai dar 12 mais 15, que é igual a 27. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa posição aqui, que é A21, A22, A23. Então a gente vai multiplicar a linha 2 pela coluna 1, que vai dar 3 vezes 2 mais 5 vezes 3 vai dar 6 mais 15, 21. A segunda vai dar coluna 2, ou linha 2, coluna 2, que vai ser 3 vezes 4 mais 5 vezes 2 igual a 12 mais 10 dá 22. Linha 2, coluna 3, 3 vezes 3 mais 5 vezes 5 é igual a 9 mais
25, 34. Para finalizar, A31, A32, A33. Linha 3 vezes coluna 1, que é 6 vezes 2 mais 2 vezes 3, 12 mais 6, 18, 6 vezes 4 mais 2 vezes 2, 6 vezes o 4 vai dar 24, mais 4, 28. Para finalizar, linha 3, coluna 3, 6 vezes 3, mais 2 vezes 5 é igual a 18, mais 10 é igual a 28. Então a gente já tem as posições aqui, os valores. A matriz A que a gente achou, ela é a seguinte: posição linha 1, coluna 1, 17. Linha 1, coluna 2, 22. Linha 1, coluna 3, 27. Linha 2, coluna 1, 21. Linha 2, coluna 2, 22. Linha 2, coluna 3, 34. Linha 3, coluna 1, 18. Linha 3, coluna 2, 28. Linha 3, coluna 2, 28. Agora é só a gente comparar com as opções que foram dadas. 17, 22, 27, 21, 28. Não é. 17, 22, 27, 21, 22, 34, 18, 28, 28. Então a resposta certa é a B. É assim que a gente faz a resolução. Até peço desculpa aqui, pessoal. Aqui pode ter dado uma enrolada na hora que eu usei a letra C para identificar a posição. E o exercício ele pediu, ele coloca aqui como matriz, na verdade é a matriz versão. Essa versão eu usei outra anotação, mas aqui é para identificar a posição. Então, é dessa forma que multiplica, assim que a gente descobre quantas linhas e colunas vai ter. E é assim que resolve. Espero aí que vocês tenham gostado, né, dessa parte. Então vamos lá seguir aí com a continuidade da aula e partindo para o fechamento. Oi, pessoal, voltei aqui. Agora eu prometo para vocês que é a última lousa dessa aula, hein, que eu gostei. Então, o que acontece, pessoal? Eu separei aqui alguns pontos que eu acho importante de colocar nessa aula, né? Espero que vocês esteja sendo útil, que vocês estejam gostando. O primeiro deles é por que matriz é importante. Pensando na hora de fazer a aula, deixa eu ficar desse lado aqui que tá com sombra aqui. Eu vou resolver isso, hein, pessoal? Mas, desculpe por isso. Seguindo, a matriz ela é importante porque, por exemplo, se você está no período de vestibular, na verdade são dois pontos que eu entendo que façam a matriz ser importante.
O primeiro deles, que se você pretende trabalhar em uma área de exatas, de engenharia, por exemplo, a matriz, o conteúdo, né, de matriz, ele funciona da seguinte forma: ele é muito utilizado na área prática de engenharia. E só que por ela ser uma matéria prática, geralmente, não estou dizendo que são todos, mas geralmente quem gosta, quem tem facilidade com matemática, não tem tanta facilidade. Isso que eu falo é de experiência própria, de que eu vi acontecer comigo e com pessoas ao meu redor em trabalho ou na faculdade. Geralmente quem tem facilidade para cálculo, por exemplo, eu não sei explicar direito porquê, mas eu vi isso acontecer. Não tem tanta facilidade assim para matriz, que a matriz ela é bem prática mesmo. Então, se você pretende estudar e trabalhar nessa área de exatas, por exemplo, em engenharia, e você dominar matrizes, você vai se destacar. E mesmo, por exemplo, você que quer estudar matemática. Matemática, geralmente quem estuda gosta, né, tem facilidade, porque eu não acredito muito nisso, porque entre aspas, porque eu não acredito muito nesse negócio de facilidade, eu acho que é aptidão, predisposição, a pessoa tem o dom que Deus deu para ela, mas vai também de ela desenvolvê-lo, gostar e tal. Então, o que eu quero dizer é que eu entendo que se a pessoa quiser mesmo de verdade, ela pode. Mais ou menos isso. Mas enfim. E, por exemplo, o outro ponto é, vamos supor que você quer trabalhar em uma área mais de administração. Também utiliza. Só que geralmente as pessoas não gostam, não tiveram oportunidade de investir tempo em estudo, em se aprofundar em matrizes, então você vai ser uma pessoa que vai se destacar. Tanto se você for para uma área mais de administração, até mesmo para o seu próprio negócio, porque ela é uma matéria que você pode usar no seu dia a dia. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Por exemplo, se você vai fazer vestibular, a gente viu aí na aula um exemplo de uma questão de vestibular. Geralmente cai matriz. Ela é eu vou falar um pouco a respeito agora. Ela é uma matéria da matemática que ela é relativamente mais recente, né? Ela é de meados do século XIX, 1800, por ali. Diferente do cálculo, por exemplo, que Isaac Newton já estudava, já desenvolvia, por exemplo, o cálculo moderno, né? Que a gente tem hoje em dia. Mas e é muito utilizada nessa questão industrial, por exemplo. Então, vale a pena você investir tempo. Quando eu falo investir dinheiro, assim, que eu quero dizer por exemplo, você investir em literatura, sabe? Em coisas que vai te aprofundar nesse conhecimento. Porque eu falo isso por experiência própria. Eu estudei logística. Em logística, a gente tem disciplinas de administração, de engenharia de produção. No caso, o meu curso, ele se chamava, né? Hoje em dia mudou a grade, foi dividido em vários cursos específicos, mas na época ele englobava várias áreas, então era logística e transportes. Em transportes também a gente utiliza matrizes, e eu vi isso na prática com colegas, por exemplo, na sala de aula, que tinham facilidade para cálculo e nem tanto assim para matriz. Da mesma forma, no trabalho, eu vi que tinha várias situações que poderiam ser utilizadas, como um exemplo que a gente viu hoje na aula do exercício que a gente resolveu, de multiplicação de matrizes. E assim, são inúmeras as aplicabilidades, né, da matriz.
Então, por isso que eu entendo que vale a pena investir tempo e dinheiro no aprendizado de matriz. Aqui eu separei quem é a pessoa que mais fez matrizes. Eu não sei se foi a pessoa que mais fez, mas eu gostaria, né, eu quis trazer o nome do James Joseph Sylvester, que nasceu em Londres em 3 de setembro de 1814. A data de falecimento dele é 15 de março de 1897 em Oxford, inclusive onde tem a Universidade, né, de Oxford. Ele teve contribuição, como eu falei no começo da aula, de outros autores, como o Hamilton, o Bohr, o nome do... deixa eu ver aqui, eu tenho anotado. O nome do Cayley. O Cayley. E ele trabalhou principalmente em álgebra linear, teoria matricial e análise combinatória. Então é um nome que vale a pena pesquisar para você que quer se aprofundar mais em matrizes, e na obra toda dele, que foi um matemático que contribuiu muito para o desenvolvimento da matemática moderna. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Sobre como eu cheguei aqui a essa conclusão, que foi através aí da experiência que eu tive trabalhando, né, nessa área de logística, que foi a faculdade que eu fiz. Nem tanto assim, mas para falar a verdade, na pós-graduação, né, no MBA, foi voltado para engenharia da qualidade, a gente até viu alguma coisa, mas na questão de logística tal, de matriz. Mas em métodos quantitativos de gestão, em pesquisa operacional, que é uma outra área da matemática bem voltada para a parte industrial, sabe? É bem usual essa questão de matriz. Para você que está pensando aí, está na época do vestibular, ou mesmo que não esteja, por exemplo, você está na 8ª série, hoje em dia, na minha época não tinha, mas hoje em dia tem 9ª série, né, se eu não me engano, falta aí 3 anos, passa rápido, 3, 4 anos para você começar a pensar em vestibular, passa rápido, então vale a pena você... Estão me ligando, pessoal, eu estou gravando com o celular, espero que não esteja fazendo barulho aí na gravação da vibração do celular. Por via das dúvidas, eu vou procurar desligar aqui. Então, para você, pessoal, que está pensando aí em vestibular, vale a pena você estudar matriz. E também para você que quer trabalhar com exatas, né? Continuando aqui, um jeito errado, algo que eu gostaria de destacar aqui. Um jeito errado. Pode acontecer, eu lembro quando eu estava aprendendo matriz lá no ensino médio, de você, é difícil, mas pode acontecer. Eu lembro que eu confundia na hora de resolver PA, que era progressão aritmética, eu utilizava a fórmula, acho que é fórmula, se eu não me engano, de progressão geométrica, PG, e vice-versa. Então tem que tomar cuidado. Uma forma errada de fazer matriz é confundir aí a resolução ao invés de você multiplicar, resolver confundindo a forma de resolução da soma, da subtração, que é direta, né, com a forma da multiplicação. Então, prestar atenção no enunciado das questões. Se você tem que multiplicar como essa que a gente estudou hoje, não estava falando se era para multiplicar ou para somar. Então tem que prestar atenção para poder interpretar e utilizar a forma correta. Da mesma forma,
Um jeito certo de fazer é você prestar atenção, principalmente na multiplicação, qual a disposição dos termos. Você faz a multiplicação e onde vai cada termo. Porque, por exemplo, uma matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, multiplicando uma matriz 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas, vai dar uma matriz o quê? 3 linhas, 3 colunas, onde vai cada termo da multiplicação. Então essa é a forma correta que a gente aprendeu hoje. Por fim, uma sugestão. Eu quero sugerir para vocês um passo a passo. Como que você faz agora que você assistiu essa super aula aí sobre matrizes? Tem vários conhecimentos novos aí, provavelmente que você está tendo de matriz, ou por até mesmo que você não sejam novos, que você já conhecia, mas aí você está tendo um outro ponto de vista. O que eu sugiro para você? Você pegar, por exemplo, esse exercício que a gente fez e buscar fazer um exercício similar, você sozinho, usando ele como base. Depois que você conseguir fazer o seu sozinho como base, você vai deixar de utilizar o dessa aula como base e utilizar o seu como base. É diferente você usar um exercício que outra pessoa resolveu com o que você resolveu. Porque para você conseguir resolver, você vai ter que vencer alguns obstáculos, vai ter dúvida. Fica à vontade para perguntar, deixar a pergunta nos comentários, entrar em contato. É um prazer poder responder. Depois disso, que você conseguir responder, para fixar mesmo, para ficar intuitivo a resolução da matemática, para você não precisar, por exemplo, no começo você vai ter que fazer aquela disposição que a gente fez para saber onde fica cada termo. Com o tempo, aquilo vai ficar automático na cabeça. Eu sugiro que nas primeiras vezes assim, você utilize, mas depois, naturalmente, não vai ser algo forçado. Naturalmente, quando você for ver, você nem está fazendo mais aquele esquema de onde vai ficar cada termo. Eu sugiro que você faça, depois que você conseguir fazer a primeira, você use ela como base e faça mais 10, pelo menos 10, de multiplicação, de subtração e de adição. Subtração e adição é tranquilo, é da forma direta. Qualquer dúvida você pergunta aí nos comentários que eu ajudo vocês. Então, você fazendo isso, você vai ver que da próxima vez, se você, por exemplo, ainda não viu essa disciplina, essa matéria na escola, quando você for ver, você já vai notar que, comparado com alunos que ainda não tiveram contato, você vai ter, eles vão falar assim, olha, você tem facilidade com matriz, com matemática. E por isso que eu falo que eu não sei se eu concordo com essa questão de, quando falam que a pessoa tem facilidade com matemática. Porque na verdade é trabalho. O que acontece é que você passou mais tempo com matemática, que você já está vendo agora, já está se antecipando, se dedicando. Então você trabalhou e vai ter um resultado. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por vocês terem acompanhado essa aula até agora aí. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Por favor, pode deixar aí sua pergunta, sugestão, crítica, o que você quiser. Tudo é bem-vindo, vai ajudar a fazer cada vez melhor, cada vez mais conteúdos melhores que te ajudem mais nessa jornada rumo a destravar em matemática e ficar craque. Então, muito obrigado, valeu, um abraço e até a próxima. Tchau!